Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que saudade de vocês, quanto tempo, né? E nós temos novidade, hein? Estamos começando um novo trimestre. É uma bênção. Eu aconselho a você, reúna a sua família e não perca nenhuma das lições. Tenho certeza, há de edificar muito a sua vida. E claro, como sempre, como é de costume, né? Vamos orar, vamos entrar na presença do nosso Deus e pedir a bênção dele sobre nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, Pai. Pai, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, na Tua casa, fazendo a Tua obra e aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Pai, dai-nos graça, dai-nos sabedoria, entendimento, Senhor, e que possamos crescer na Tua presença, na Tua graça e na sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo, né? Estamos estudando esse trimestre, né? Um trimestre novo, uma lição nova nesse terceiro trimestre. E a nossa revista é essa daqui, ó, né? Cujo título diz assim: Transformando as adversidades em um cenário de milagres e vitórias. Ou seja, muito atual, né? Muito pertinente, né? E o comentarista dessa revista é o nosso bispo Abner Ferreira, né? Que foi muito inspirado por Deus para escrever essa lição nesse momento de dificuldade em que nós estamos vivendo. E o subtítulo diz assim: Lições de como os heróis superaram o desafio em tempo de escassez, guerra e angústia. Ou seja, então será um trimestre muito abençoado em que os grandes homens de Deus, ou seja, em tempos de crise, né, mesmo diante de muita dificuldade, de um problema muito grande, de escassez, de uma crise sem precedentes, eles conseguiram vencer. Então eu tenho certeza que esse trimestre e essas lições hão de edificar a minha e a tua vida, né? E nós vamos aprender aqui sim, nesta lição de hoje, ou seja, de grandes homens que venceram, né? Grande dificuldade. Estaremos falando sobre José, que enfrentou uma crise no seio de sua família, problema com seus irmãos, né? Falando do profeta Elias, né, e o seu medo da solidão. Estaremos falando de Moisés, né, que guiou aquele povo por 40 anos no deserto, os problemas, as tribulações, as crises que ele enfrentou, né? Estaremos falando também de Davi, né, que enfrentou o gigante, como nós enfrentamos grandes gigantes ao longo da nossa vida, o gigante da solidão, o gigante da angústia, o gigante da depressão. E sim, estaremos fechando com o apóstolo Paulo, que ele vem dizendo, né, perseguido, mas não derrotado, né, abatido, mas não destruído. Então tenho certeza que esse trimestre há de edificar muito a tua vida. Então peço que fique conosco e nos acompanhe, né, todo domingo pela manhã, o nosso estudo bíblico dominical. Amém? E hoje estaremos sim estudando a lição de número 2. O título diz assim, ó: A adversidade gera oportunidade, né? A verdade aplicada. Verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento da crise desta vida. Texto de referência se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo de número 19, 20, 23, 24 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: E disseram uns aos outros: Eis lá, vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora, e matemo-los, e lancemo-no numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu. E veremos que será de seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua única túnica, de várias cores que trazia. E tornaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Passando, pois, os mercadores,
midianitas tiraram e lançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Texto áureo diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Irmãos, então, nessa lição aqui nós estaremos estudando sobre José e a sua crise familiar, né? O tópico 1 diz assim, ó, a inveja dos seus irmãos. E do 1 diz assim, crise familiar, né? Nós sabemos ali que José ele tinha os seus irmãos e ele era muito querido pelo seu pai, né? E nesse tópico que me chama muita atenção, que um chefe de família, que no caso o pai, quando ele cria os seus filhos e ele começa a fazer a distinção, ele gera assim, no seio da sua família, né? Ele gera ciúme entre os irmãos. E foi assim o que aconteceu com Jacó. Ou seja, Jacó, por amar José, que era o filho, né, da mulher que ele amava, né? Então ali ele tinha sim a preferência pelo seu filho José. Não é que ele não amava os outros, mas José era o filho do seu grande amor, né? Então ali ele direcionava sim, né, o seu bem-querer, o seu afeto, o seu carinho para José. E isso despertou nos seus irmãos o quê? Inveja, ciúme. E com isso trouxe o quê? Muitos problemas para a vida de José. E qual nós estaremos vendo sim no decorrer desta lição, né? Então nós vemos ali que a família, né, que é um lugar, né, onde nós aprendemos a amar, a perdoar, também é um lugar onde pode nos causar muitas dores, né, que não pode nos causar muitos problemas, mas sim, é a nossa família, né, que é o lugar onde nos causa dor, que é o lugar onde nos causa problema, mas é o lugar que Deus nos colocou para nós sermos amados e para nós aprendermos a amar e perdoar. Tópico 1 do 2 diz assim, né? A inveja não pode te parar. É interessante que mesmo José sofrendo pelos seus irmãos ali, né? Ou seja, muita inveja, começou a ter muito problema, né? Os irmãos dele começaram a tratar mal ele por causa da inveja, ou seja, do amor que o seu pai estava lhe dando, né? E isso sim trouxe muito problema, ao ponto dele ser levado, como nós vemos, né? E ele ser jogado numa cova para seus irmãos e ali sim abandonado e logo depois vendido, onde foi gerado muito problema na vida de José. Mas o interessante que nós vemos nesse ponto, que em tudo isso, né, José ele tinha um coração que voltado para Deus, um coração fiel, que mesmo sofrendo isso, José ele não deixou, né, de amar sua família, em momento algum ele deixou sim de amar os seus irmãos, né? Então nós vemos que a inveja, ela não pode nos mudar, ou ela não pode nos parar, né? Interessante que mesmo sofrendo a inveja, mesmo sofrendo a represária pelos seus irmãos, José não mudou quem ele era. Infelizmente, irmãos, muitos de nós mudamos, né? Nós chegamos, um exemplo, na casa do Senhor, com vontade de fazer a obra, com vontade de trabalhar. E por nós enfrentarmos resistência do nosso irmão, a gente muda. E isso não pode acontecer, né? Ah, se ele não quer, então eu não vou fazer mais. A partir de hoje eu não faço mais nada. Então agora eu vou parar. Eu não quero saber. Não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para você, né? Não importa o que o nosso irmão esteja falando, o que ele esteja pensando, mas se Deus colocou na nossa mão, convenha que nós fazemos com amor e enfrentemos sim a resistência, porque a resistência do nosso irmão não pode mudar quem nós somos, né? Então, se você tem um chamado, não desista, não pare porque você está enfrentando resistência, mas lute, persevere, que o Senhor há de te dar a vitória, né? E no tópico 2 diz assim, a traição dos irmãos de José, né? Tópico 2 do 1, primeira crise, afastado de quem se ama. Irmãos, imagina José num lugar hostil, no Egito, onde ele não tinha nenhum conhecido, onde a gente enfrenta problemas, é a mesma coisa, como se nós estivéssemos lá fora, no mundo, no trabalho, na faculdade, seja onde for.
Ou seja, nós não podemos confiar em ninguém. Nós não podemos abrir o nosso coração para ninguém, porque nós não sabemos o que a pessoa pensa de nós, o que ela quer de nós. Muitas das vezes tem pessoas do nosso lado que se fazem de amigo, que se fazem de irmãos, mas está doidinho para pegar o nosso lugar, está doidinho para nos derrubar, está doidinho para nos ver caído, não nos quer bem. E José, ele estava assim vivendo isso. Ele estava sozinho numa terra estrangeira, ele não tinha com quem abrir o seu coração, ele não tinha um irmão que compartilhasse da mesma fé que ele compartilhava. Ele era escravo numa terra diferente, numa terra distante, num povo que não era seu. Ele não tinha o seu pai, ele não tinha sua mãe, ele não tinha os seus irmãos ali para servir de retaguarda, para quando ele precisasse de uma palavra, para quando ele precisasse de uma direção, de um conselho. Mas ele sim permaneceu fiel aos ensinamentos do seu pai, que seu pai havia lhe ensinado a respeito do Deus único, do Deus todo-poderoso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja vivendo isso na sua vida, mas deixa eu te dizer, tem irmãos que te amam, ainda assim que ao seu redor não tenha ninguém que você possa contar, tem um Deus no céu todo-poderoso, que Ele te ama, e sim, que você pode abrir o coração para Ele, que Ele há de estender a mão, e virá sim em teu socorro. E José, ele sabia disso, ele sabia que ele podia confiar, ele sabia que ele podia contar com o Senhor. E ainda assim, numa terra distante, ele não abriu mão da sua fé, ele não abriu mão da presença do Senhor na vida dele. Tópico 2 do 3 diz assim: terceira crise, esquecido por todos. Né? Nós sabemos ali que José ainda assim, né? Ou seja, numa terra estrangeira, ele tinha sido vendido, né, para a casa de um homem muito rico, de um homem poderoso chamado Potifar, no Egito. E ali ele começou a trabalhar. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor era com ele, né? Ele não abriu mão da presença do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, não abra mão da presença do Senhor. É ela que te enriquece, é a presença do Senhor que te guarda, que te livra, que te sustenta e que te dá a vitória. Não abra mão da presença do Senhor pelos prazeres do mundo. E José fez isso, ele não abriu mão. E nós sabemos ali que ele foi abençoado. Aonde José colocava a sua mão, o Senhor o abençoava. Né? E nós vemos ali, porque ele cresceu um homem sábio e bonito, ou seja, de uma bela formosura, aonde chamou a atenção da esposa do Potifar. E nós sabemos ali que ele foi tentado e mesmo assim ele fugiu. Né? E sim, sobre a vida dele foram lançados infames, mentira, a qual ele foi preso. Né? Então ele chega na prisão, que nós sabemos, da mesma forma o Senhor continua abençoando, e ele é próspero ali naquela prisão, ele começa a trabalhar na prisão, e o seu trabalho começa a aparecer, aonde aparecem dois homens na vida dele, né? O padeiro e o copeiro, e aonde ele e o padeiro e o copeiro contam os seus sonhos. Então José ali, ele revela os sonhos dele, e José dá a tradução daqueles sonhos, que aqueles dois homens tinham. Nós sabemos que um foi para a vida e outro foi para a morte, né? Um morreu e o outro foi restituído ao seu posto. E José fala: olha, quando tu chegar lá, faz menção ao rei sobre a minha pessoa, não esquece de mim não. E nós sabemos sim, que quando chega nesse ponto, né, aquele homem esquece de José, o nome de José não é mais citado. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja vivendo isso hoje na sua vida, né? Sabe aquela pessoa que você ajudou, que você estendeu a mão, que você aconselhou, que você amparou, e hoje, graças a Deus e graças a você, ele está numa situação boa, numa situação confortável. E hoje talvez ele passe na rua, nem lhe cumprimente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não fique triste não. E nem pare de trabalhar, nem feche as suas mãos. Continue abençoando, continue ajudando aquele que precisa de você. Porque a minha e a tua bênção, ela não vem da mão daqueles que nos cercam, ou daquele que nós fomos usados por Deus para abençoar. Mas a nossa bênção vem
da mão do Senhor. Imagine se aquele homem lembrasse de José e fizesse menção de José. Por melhor das opções que acontecesse, no máximo José seria o quê? Um escravo livre. Não é verdade? Mas quando a nossa confiança e a nossa segurança, ela está no Senhor, o Senhor há de se levantar por nós na hora certa. E nós conhecemos sim toda essa narrativa. Quando chegou no momento oportuno, no momento propício, o Senhor se levanta e faz menção do nome de José. E nós sabemos o que José se tornou. Em vez de José se tornar um escravo livre, talvez se ele tivesse, se aquele homem tivesse feito menção de José, ele se tornou o quê? O vice-governador de todo o Egito. Não é verdade? Então nós sabemos ali que no momento oportuno, o nome de José foi comentado e José se levantou, e deu sim a tradução dos sonhos de Faraó, o que nós conhecemos, que eram de 7 vacas gordas e 7 espigas grandes e bonitas, e 7 vacas magras e 7 espigas de milho mirrada. Então nós conhecemos ali toda essa passagem, nós sabemos que, sim, José não somente traduziu o texto, mas ele também falou o que tinha que ser feito para ser evitado. E ali ele foi colocado como governador de todo o Egito. E nós sabemos por quê. Porque ele guardou a presença de Deus. Ele foi fiel ao Senhor. Novamente, eu não me canso de repetir. Eu sei que parece repetitivo. Mas não abra mão da palavra do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Não troque a presença do Senhor pelos prazeres do mundo. Irmãos, sejamos sábios, sejamos prudentes. Vamos dar valor realmente o que tem valor. E nós sabemos que é a presença do Senhor que nos enriquece. Não abra mão nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade que você está vivendo. Busque ao Senhor, permaneça na presença dEle. Porque sim, quando nós buscamos e permanecemos na presença do Senhor, eu não estou dizendo que a gente não vai enfrentar problema, que nós não enfrentaremos crise. Não, José enfrentou várias crises, eu enfrento, você enfrenta. Talvez nesse momento esteja vivendo um momento de dificuldade muito grande. Mas só através das perspectiva do olhar do Senhor é que nós teremos a saída, é que nós veremos a saída para a nossa vida, a resolução do nosso problema. Ainda assim, que com os olhos naturais você não veja a solução para o seu problema, mas saiba que você serve um Deus que pode todas as coisas e que Ele torna possível o impossível e que Ele não precisa de situação favorável para poder trabalhar na minha e na sua vida. Ele é um Deus de já, Ele é um Deus que faz. E nós vemos aqui, irmãos, no tópico 3, diz assim, fé em meio à injustiça. O tópico 3 do 1 diz assim, quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Vale a pena ser fiel. Nós sabemos aqui, já ouvi muitas palavras que me edificou muito a respeito do José. E nós sabemos, eu ouvi muitos pregadores dizer que José sim era um homem sonhador. Deixa eu te dizer uma coisa, não é errado eu sonhar, você sonhar. Mas há uma diferença de quando eu sonho. Mesmo que o meu sonho seja bom, seja pertinente, não é errado sonhar ter uma casa boa, ter um bom emprego, ter um bom carro. Deus, Ele abençoa, trabalhe, estude, busque, Deus há de te conceder. E há sonhos que Deus sonha para a nossa vida. E é importante salientar isso. O sonho de José foi Deus que sonhou e entregou a José. Não desista do seu sonho. Talvez você não veja a solução para os seus problemas hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, até mesmo do meu e do seu sonho, da minha e da sua vida. Confia nele, descansa e espera nele. O tópico 3 do 2 diz assim, Deus nunca se esqueceu de José. Imagina José naquela prisão. Imagina José na casa de Potifar. Imagina José no Egito, numa terra estranha.
Podia passar tudo na cabeça daquele jovem rapaz. Meus irmãos não me amam, o meu pai não me ama porque deixou meus irmãos fazer isso comigo. Deus não me ama, porque se Deus me amasse, Ele não permitiria que isso acontecesse na minha vida. Isso é a primeira coisa que vem na minha mente e na sua mente. Deus, Ele não me ama. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele me ama, Deus, Ele te ama. Deus, Ele não tem filhos especiais, né? Diferente do seu pai Jacó, José sim, né? Era preferido de seu pai. Mas Deus não. Deus, Ele ama todos iguais. A diferença é que tem filhos que são mais achegados ao pai. E deixa eu te dizer outra coisa. Deus, Ele é um pai que Ele não é imparcial. Ele é imparcial. Ele toma sim parte. Tá? Ele não fica em cima do muro. Deus, Ele sempre há de socorrer o seu filho necessitado, o seu filho mais fraco, o seu filho injustiçado. Ele não toma o culpado por inocente. O Senhor, Ele é justo, Ele é fiel, né? E nós vemos aqui que Deus nunca, em momento algum, esqueceu do seu filho José. Né? Mas o diferencial é que quando nós estamos atrelados ao plano de Deus, nós não conseguimos ver, nem tampouco compreender o que Deus ele tem para a gente, o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você. Por isso sim, que mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, nós precisamos permanecer fiel, acreditando no grande amor de Deus, sabe? Porque Ele quer sempre o melhor para nós, para mim e para a sua vida. E o tópico 3 do 3, já encerrando a lição. O segredo da vitória de José. O segredo da vitória de José é a fidelidade. É o grande amor dele pelo Senhor. É nós permanecermos fiéis. Porque nós sabemos que nessa vida nós há de enfrentar o quê? Lutas, pelejas, dificuldades. Mas nós sim, temos que ter a certeza e a confiança de que Deus nos ama. E Ele quer o melhor para a gente. Não importa o que você esteja vivendo, o que você esteja passando, Deus Ele te ama. E Ele há de se levantar, sim, em teu favor. Então, creia, confie e espere no Senhor. Porque a vitória vem em nome de Jesus. Então, fique, irmãos, com essa palavra, não desista, tá? Não permita que a angústia, que o medo, que a tristeza entre no seu coração. Creia somente, porque Deus ele está no controle. Mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, se nós olharmos pela perspectiva do olhar do Senhor, há sim coisa boa. E nós há de viver este momento em qual o Senhor ele tem preparado para nós. Porque nós sabemos, né? Muitas são angústias do justo, mas o Senhor a livrará de todas. Antes que fosse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Confie, acredite e descanse no Senhor. Eu espero que você tenha gostado dessa lição, desse breve resumo, né? Permaneça aí conosco e oremos, né? Senhor Deus, meu Pai amado, meu Pai querido, te agradeço, Senhor, por este momento, Senhor, na Tua presença, Pai, a qual nós estudamos, a qual nós aprendemos, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. Pai, que cada pessoa que esteja ouvindo, Senhor, esta palavra, Senhor, seja tocado, seja transformado, Pai. Tenha certeza de que o Senhor está trabalhando e que a vitória virá para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.